abra sua Bíblia comigo no livro das Revelações, capítulo de número 3. Não tem esse livro na Bíblia não, irmão Márcio. Tem sim. Qual é, irmãos? Qual é? Apocalipse. Eu vi um bocado, bem pouquinho respondeu, né? Tem uma escola de fundamentos aqui, boa toda na quarta. Aprenda essas coisas tudinho, irmão, tudinho. Brincadeiras à parte, abra a Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler, queridos, o verso de número 7 e 8. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. Só os que acharam digam amém. Amém. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Diga, que abre. Não, mas só quem está no culto. Que abre e ninguém fecha. E fecha e ninguém abre. Versículo 8. Conheço as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Diga, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Queridos, o tema da nossa ministração essa noite é o Deus que abre portas. Eu, se fosse eu que tivesse aí, eu já tinha dado um glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós paramos para analisar esse tema, e o tema está dentro do texto, nós aqui pregamos a palavra, a Bíblia, então fica com ela aí, não fecha não. Se você perceber, o texto está dizendo exatamente isso. Eu pus uma porta aberta diante de ti, o que subentende que Ele é o Deus que abre portas. Isso significa que não existe uma porta que Deus não possa abrir. É por isso que o tema, ele já causa essa empolgação naqueles que entenderam o que acabaram de ler. Nosso Deus é o Deus que abre portas, e eu quero que você diga isso aí. Agora diga com fé, meu irmão. Diga, o nosso Deus é um Deus que abre portas. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto que faz parte de um contexto em que Jesus está enviando uma mensagem às 7 igrejas da Ásia, por intermédio do seu servo João. Deixa eu só parar um pouquinho aqui e pedir para o irmão apagar aqui. Na hora do louvor, irmão, liga, não aqui, irmão. Porque ela bate a claridade aqui no tablet, aí eu fico ceguinho, né? Mas voltando, faz parte de um contexto em que Jesus, ele envia, através do seu servo João, obrigado, irmão, uma mensagem às 7 igrejas da Ásia. O que vale destacar aqui na nossa introdução, irmãos, é que para cada uma dessas igrejas, Jesus, ele se apresenta de maneira diferente. E cada apresentação de Jesus a essas igrejas revela uma particularidade do seu caráter, da sua essência e da sua obra. Só para os irmãos terem uma ideia, vamos para a Bíblia. Olha o capítulo de número 2 aí, irmãos. Verso de número 1. Por que eu mando você abrir a Bíblia? Eu sei de cor, mas eu quero que você abra. Porque quando a gente abre a palavra de Deus, irmão, e lê o texto, a palavra de Deus é poderosa. Então nós vamos colocando essa palavra, inculcando ela na nossa mente, vamos aprendendo juntos. Olha o capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. A igreja de Éfeso, ele se apresenta como aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas. As 7 estrelas aí se faz referência aos anjos das 7 igrejas. E os anjos das 7 igrejas aí são os mensageiros que pregam na igreja. É uma referência aos pastores que ensinavam naquelas igrejas. Quando Jesus disse: eu tenho na mão as 7 estrelas, ele está dizendo: eu estou com cada mensageiro de igreja sob o controle da minha mão.
Isso significa que Jesus tem o controle sobre todos aqueles que entregam a mensagem dele às igrejas. Quem entendeu, diga amém. Agora ele diz: eu também ando no meio dos 7 castiçais de ouro. Se você observar o versículo 20 do capítulo 1 aí mesmo na sua Bíblia, você vai ver que os 7 candeeiros ou castiçais de ouro são as 7. São as 7? Eu não prego sozinho não, tu vai ter que dizer. Senão eu fico só, são as 7, são as 7, são as 7. Olha o versículo 20 aí, ó. São as 7? São as 7? Igreja. Então Jesus está dizendo à igreja de Éfeso: eu ando no meio dos 7 castiçais, ou candeeiros, dependendo da versão. O que é que ele está dizendo? Eu ando no meio da igreja. Eita, glória a Deus! O que significa isso, irmão Marcos? Significa que se nós estamos aqui reunidos em igreja, Jesus está andando nesta noite no meio de nós. Eita, irmãos, e isso aqui empolga a gente, porque se Jesus é o Deus Todo-Poderoso, e Ele é, como é que pode Ele vir para andar no meio da gente que somos pecadores? É porque Ele é um Deus Todo-Poderoso, mas Ele é também um Deus misericordioso, e Ele está aqui nesta noite, falando ao meu e ao teu coração. Este é o Deus que nós servimos, é o Deus que anda no meio da igreja. Quem crê que Ele está aqui no meio nessa noite, diga glória a Deus. Ele está aqui, irmão. Quando você observa, irmãos, o capítulo 2 aí de Apocalipse, versículo 8, ele se apresenta à igreja de Esmirna. Olhe para a Bíblia, no verso 8, dizendo: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o primeiro e o... Muito bem. Aquele que esteve morto, mas está como agora? Ele está vivo. Ele se revela à igreja de Esmirna como aquele que venceu a morte. Então você serve a um Deus, meu irmão e minha irmã, que não está pendurado numa cruz, enfeitando o pescoço de ninguém, nem sala de estar de ninguém. Você serve a um Deus que a morte disse: com esse eu não posso. Por quê? Porque Ele é o dono da vida. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou vitorioso. Eita, glória a Deus. Então você percebe que em cada igreja Ele vai se revelando. Veja mais, a igreja de Pérgamo, a igreja que o Satanás tinha um trono lá dentro. Depois um dia eu vou ensinar isso aqui tudinho, os irmãos, bem devagarzinho. É só a introdução aqui. A igreja de Pérgamo, olha o versículo 12 do capítulo 2 de Apocalipse. É Bíblia, irmão, aqui nós gostamos de Bíblia. Quem gosta de Bíblia aí, diga glória a Deus. Negócio de pregador está só contando história em púlpito, irmão. Aqui nós gostamos de palavra, porque o que muda a nossa vida não é conversa besta. O que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Vou logo dizer para tu, se tu gosta de Bíblia, deixa aberto aí. Verso 12, quem está no texto, diga amém. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada, eita, irmão, afiada de 2 gumes. Quando você lê Hebreus capítulo 4, versículo 12, abra agora não. Mas lá está escrito que a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes. Jesus está dizendo: olha, eu tenho essa espada. E por que de 2 gumes? Porque ela corta em cima e corta em baixo. Ei, irmão, quando a palavra vem, ela corta, e corta tudinho. É rico, é pobre, não é assim? É branco, é preto, é pequeno, é alto, não importa. A palavra de Deus, ela vem e ela corta por cima e por baixo. E ela corta para quê, irmão? Só para ferir? Não, ela fere para tirar o câncer do mal. Mas à medida que ela corta, ela também é o bálsamo da misericórdia que cura as feridas, e as cicatrizes vão ficar provando que Deus fez um milagre de restauração. Mas Ele é aquele que tem a palavra. Agora a igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 18. A igreja de Tiatira, ele diz: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como o quê? Chamas de fogo, olha aí, ó. E os seus pés é semelhante ao bronze polido. A igreja de Tiatira, ele se apresenta como aquele que tem os olhos que tudo vê. Presta atenção agora. Irmão, o pai pode não ver, a mãe pode não ver, o pastor pode não ver, os irmãos da igreja podem não ver, mas esse aqui
diante dos olhos dele ninguém escapa. É os olhos de chama de fogo, irmão. Penetra no mais profundo da nossa alma, mas do mesmo jeito que queima também, ilumina. Se nós estiver com ser vergonhice, vai queimar, né? Se nós estiver com safadeza, vai queimar. Agora, se nós estiver em santidade, vai iluminar ainda mais, para que a gente não ande nas trevas. Esse é os olhos dele, irmão. Eita, glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 3, verso 1. A igreja de Sardes, ele se apresenta, olha o verso 1 do capítulo 3, como aquele que, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vive, mas está morto. A essa ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Irmão, o que é isso? É aquilo que nós chamamos em teologia de o setuplo ministério do Espírito Santo. Quando você abre, note aí, Isaías capítulo 11, versículo 2, lá fala sobre esse ministério do Espírito Santo. Espírito do Senhor, espírito de sabedoria, espírito de fortaleza, espírito de conselho, espírito de temor do Senhor. Tudo isso aqui representa o ministério do Espírito Santo. Jesus está dizendo, ele é aquele, irmãos, que tem sobre ele todas as ações do Espírito Santo de Deus, porque Jesus foi ungido com o Espírito, com poder, para realizar a obra de Deus, diz Atos capítulo 2. Mas vamos lá, se você observar, a igreja, eu vou pular porque eu vou voltar para aqui nós lemos. Veja o versículo 14 do capítulo 3. A igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou seja, aquele que criou todas as coisas, a testemunha fiel de Deus e o Amém. O que significa isso? Aquele que dá a palavra final. Aleluia. Ei, irmão, quem tem a palavra final para a sua vida não é o médico, não é o advogado, não é o juiz, não é a vizinha reentojada que só presta para dizer coisa ruim com tu, não é um incrédulo do teu lado, não é aquele que tem a inveja da tua vida. Quem tem a última palavra para você é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Amém de Deus. Então pode dizer quem disser, irmão, olha, fulano disse isso de tu, cicrano disse aquilo, o médico disse isso, o juiz disse aquilo. Aí você faz só uma pergunta, só que Jesus ainda não disse nada. E enquanto Jesus não falar, eu continuo crendo, porque eu ando é pela palavra dele. Em Mateus capítulo 4, Jesus disse ao diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ande pela palavra que sai da boca de Deus e tu serás bem sucedido. Ei, é bom a Bíblia, irmão. Agora volta. Capítulo 3, versículo 7. O texto que nós acabamos de ler, Jesus vai se apresentar para a igreja de Filadélfia. Você já viu como é que ele se apresenta às outras aqui. A igreja de Filadélfia, veja como é que ele se apresenta. No versículo de número 7, diz ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve, lembra que anjo aqui é pastor, a palavra anjo aí em grego é angelos, mensageiro. Estas coisas diz o santo e o... Não, eu quero ouvir a igreja. Essas coisas diz o santo e quem? Pronto, ele se apresenta à igreja de Filadélfia, em primeiro lugar, como aquele que é santo. Ei, irmão, quando você entrar por aquela porta ali, para você adorar a Deus aqui dentro, tenha em mente uma coisa, Jesus não é o cara lá de cima, Jesus não é o top, não, isso aí é a linguagem do mundo. Jesus é santo, poderosamente santo, digno de toda honra, toda glória, toda reverência e toda adoração. A gente tem que aprender quem ele é, porque ultimamente aí, irmão, estão apresentando um Jesus que não é o da Bíblia, não é ele. É quase um moleque de boné para trás que concorda com tudo que a gente diz e diz, é nós, mano. Esse não é o Jesus da Bíblia não, irmão. Você acabou de ver descrições sobre ele, e o Jesus da Bíblia é o Jesus santo. Eita, glória a Deus. Nele não há pecado. Ele é impecável, a doutrina da impecabilidade de Cristo. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz que ele em tudo foi tentado, só que ele nunca pecou. Aí nesse tu pode confiar, irmão.
Porque se tu estiver confiando em homem velho, homem é falho, homem é pecador. Se tu estiver confiando em seres humanos, todos nós somos imperfeitos, estamos lutando contra as nossas imperfeições. Mas quando você olha para Jesus e bota toda a tua confiança nele, pode ficar tranquilo, ele não te decepcionará, porque ele é santo. Um dia um irmão disse assim para mim: não é daqui não, eu estou aqui só há 3 anos, irmão, ainda estou conhecendo muita coisa, né? Mas eu fazia parte de outra denominação. Aí um dia um irmão chegou para mim e disse assim: irmão, eu vou sair da igreja. Se vai, irmão, vou. E por quê, irmão? Eu vou sair da igreja porque o irmão fulano de tal, que é líder não sei das quantas, disse isso, e eu não, isso me ofendeu. Eu disse: foi mesmo, irmão, foi. E também tem a irmã fulana de tal. Ei, mulher da cara feia, irmão, aquela mulher não é crente não. Aí toma. Aí quando ele terminou, ele contou uns 10 que tinham feito coisa ruim com ele. Se fosse outro, tinha dito o quê? Oxe, irmão, não tem essa mulher da cara feia que o irmão disse? Que ele é o Satanás. Ela disse a mesma coisa com eu também. Não, só foi o que eu disse a ele. Eu disse: irmão, me responda só uma coisa. O que foi que Jesus fez com o irmão? Aí ele parou assim, irmão. Aí disse: não, Jesus, irmão, só fez coisa boa. Eu digo: pois é, irmão, todas essas pessoas que estão lá dentro são tudo imperfeitas tentando mudar. Agora o dono da igreja é Jesus. Não tem motivo nenhum para tu sair, porque o dono dela nunca te decepcionou. Você está entendendo como é que funciona, irmão? Nós não temos que sair da igreja por causa de diferença com ninguém, irmão, porque todos nós temos diferenças uns com os outros. Não era para ter, mas temos. A gente tem que permanecer aqui, porque a igreja não é da irmã da cara feia, que o rapaz falou. A igreja não é daquele outro irmão que repreendeu ele. A igreja é de quem? A igreja é de quem, irmão? Ele já fez alguma coisa ruim com tu? Então permaneça na casa dele, porque o dono é ele. Eita, glória a Deus. Enquanto ele não me botar para fora, eu não saio. Não é assim? É, ele não me botou para fora, eu vou ficar aqui. Mas ele se apresenta como santo. Irmão, no capítulo de número 12 do Evangelho segundo João, versículo 41, João diz assim, olha que interessante, nota aí. Quando for para abrir, eu digo os irmãos, viu, para nós ler junto. Mas em João 12, 41, João diz assim: Isaías, falando do profeta Isaías, viu a sua glória, a glória de Jesus. Aí ele diz: e falou dele. Durante muito tempo eu parava e dizia: mas para onde foi que Isaías viu a glória de Jesus e falou dele? Aí estudando, pesquisando, vamos ver aí onde foi que Isaías viu a glória de Jesus e falou dele. Abra sua Bíblia, agora sim, segura aí. Isaías capítulo 6. Tem um visitante do seu lado que está sem Bíblia, sem celular para olhar, sem nada. Cola aí, irmão. Mostra para ele. Isaías capítulo 6. Verso 1. Antigo Testamento. Isaías 6, 1. Você acha aí o livro dos Salmos, passa aí Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, vai, chega em Isaías. Só os que acharam, digam amém. Amém. Eita glória. No ano da morte do rei Uzias, eu vi quem? O Senhor, aquele mesmo Senhor que João disse, ele viu a glória dele. Vamos continuar. Ele estava como? Assentado sobre um alto e sublime trono, porque ele é rei. Aleluia. As abas das suas vestes enchiam o templo, a realeza. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Aí o texto diz, irmão, olha o que é que Isaías está vendo. E os anjos uns clamavam uns para com os outros, dizendo como? E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Olha e preste bem atenção, você nunca vai ler na Bíblia os anjos cantando: Deus é amor, 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 misericórdia, 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 bondade, bondade, bondade. Não, não, não. O único atributo de Deus que é cantado e repetido 3 vezes é esse aqui: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra, deixa eu ver se a terra está cheia da glória dele aqui essa noite, irmão. Cheia da sua glória. Ele é todo poderoso e santo. É o Deus que você serve. Irmão, isso é lindo demais, irmão. Não há corrupção nele, não há maldade nele, não há impureza nele. Ele é santo. Aleluia.
Agora, volte para Apocalipse capítulo 3. Aprenderam aí onde foi que Isaías viu a glória dele? Capítulo 6, né? Muito bem. Apocalipse, volte lá, capítulo 3, porque ele se apresenta não apenas como santo, mas tem uma outra característica dele aí no texto, que é muito interessante. É por isso que eu gosto que você abra, que você olhe. Um dia nós vamos ter aqui né? Como é que chama aquele negócio lá, irmãos? Me ajuda aí. Que é para nós botar os versículos aqui, ó. Aí não fica bom? Quando eu disser aqui, os irmãos, pá, bota ali, ó. Que aí se tu estiver olhando no WhatsApp, aí eu digo, ei, aqui, ó. Não é assim? Então veja, irmão, qual é a outra característica com a qual ele se apresenta? Versículo de número 7. Santo, eu gosto demais disso. E o verdadeiro. Ei, meus irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo de mentira. É verdade, irmão. Nós vivemos num mundo, desculpe a expressão, de falsidade. Às vezes a gente olha a rede social e às vezes até nós mesmos. Não é assim? A gente posta lá um sorrisão. Eita, o povo diz, eita, como fulano é feliz. Mas às vezes quando você está em casa, aquele sorriso era apenas um sorriso de foto. Às vezes a gente está vivendo a pior tristeza da vida da gente. Um irmão me contou um testemunho, eu achei muito interessante, eu não vou dizer o nome dele. Ele disse assim, olha irmão, um dia eu postei uma foto e estava tudo bem, tudo tranquilo. E ficou a foto lá. Só que depois que eu postei a foto, em poucos minutos, a minha criança adoeceu. E eu tive que voltar para casa para tratar a doença dela. Aí ele mesmo disse assim, interessante irmão, a gente muitas vezes posta uma coisa e as pessoas nos julgam por aquilo que a gente postou, mas não sabe que por trás daquilo tem uma dor. Está entendendo como é as coisas? Às vezes a gente posta, eu nunca vi ninguém postando chorando. Eu não vi, eu sei que tem, né? Tem uns que ensaiam o choro, até o choro é falso, não é assim? Até o choro é falso. Irmão, nós vivemos num mundo de ilusões. A gente não sabe mais o que acreditar. De manhã é uma notícia, 10 minutos depois é outra, e você fica, vale-me Deus, e agora, a certa é essa ou é essa? Então no mundo de mentiras e falsidade, deposite a sua fé em Jesus, porque a Bíblia diz, Ele é verdadeiro, Ele não mente, Ele não falha, Ele não é falso, Ele é Deus. Eita, quem crê assim, diga glória a Deus. Eita, irmãos, Ele é a verdade. E eu acho interessante porque verdadeiro aí é o título para Ele. Não é apenas, significa que ele tem o título de verdade, mas ele é a verdade no título e no caráter. Jesus não é só a verdade, dizendo assim, eu sou a verdade. Não, ele é todo verdade. Nas palavras e nas ações. E sabe o que eu acho mais bonito, irmãos? Olha que coisa interessante. Quando ele diz aí que, o texto diz, que ele é santo, aí o texto diz, o verdadeiro. Nenhum de nós aqui, nenhum de nós pode dizer assim, olha, eu sou, prazer, meu nome é Marcos, o verdadeiro. Está vendo aí? O verdadeiro. Eu não tenho coragem de dizer isso. E o irmão gosta de andar com mentira, irmão? Não. Mas nós não temos como atribuir esse título a nós. Porque num momento ou em outro, a gente vai decepcionar. Porque a gente não tem como cumprir todas as promessas que a gente faz, nenhum homem tem. Às vezes a gente diz, irmão, na tua casa eu chego lá às 6 horas, aí o cara vem de lá para cá, tem um acidente na estrada, chega às 6 horas? Chega às 6 horas? Não, aí eu já deixei de ser verdadeiro, porque eu não disse que chegava às 6. Mesmo que eu explique para o irmão, ele vai dizer, mas você disse que chegava às 6. Só Jesus, irmão, pode usar esse título para ele, eu sou o verdadeiro. Se eu disser, é verdade, porque eu sou verdadeiro. Esse é Jesus. É por isso que quando você e eu nos decepcionamos com outros, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque nós temos que confiar nas pessoas, mas não confiar como se estivéssemos confiando em Deus. Porque a única confiança exclusiva, sem reservas, é em Jesus. Porque esse sim, nunca, jamais nos decepcionará. Jamais, irmão. Eu nunca vi ninguém decepcionado com Jesus. Se ele for crente de verdade, ele nunca se decepciona. Porque até quando Jesus diz não, ele entende que é o melhor não que ele poderia ouvir. Ele é o verdadeiro. Em João 14,6 ele disse, eu sou o caminho e o que mais?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz: olha, eu sou a verdade. No mundo de mentira, Jesus está dizendo: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Irmão, é por isso que eu não ando, irmãos, doido, perturbado, decepcionado com tudo. Sabe por quê? Porque eu coloquei a minha confiança foi em Jesus. E quem colocou a confiança em Jesus não se decepcionará. Ele é a verdade, irmãos. Diga aí forte: Jesus é a verdade. Diga isso aí. Eita, glória a Deus. Ele é a verdade, irmãos. Um dia, o pastor chegou para o meu tio era diácono da igreja. Aí ele disse assim: irmão, o irmão chega lá na igreja às 7h30, que é para nós trocar uma pedrinha de cerâmica que tem lá na cozinha. Aí meu tio disse: tá bom, pastor, eu vou sim. Aí o pastor disse assim: o irmão vai mesmo? Né? O irmão vai mesmo? Aí ele disse assim: eu vou, pastor, porque eu sou homem. Aí ele disse: é por isso mesmo que eu estou perguntando se o irmão vai, porque o irmão é homem. Porque o homem é falho. Eu sou homem. O pastor disse: pronto, é justamente por isso que eu estou preocupado. É porque você é homem. Queridos, abra sua Bíblia aí, 1 João capítulo 5, versículo 20, está pertinho. Você está em Apocalipse 3, olha aí, 1 João 5, verso 20, olha que texto lindo. Eu gosto de abrir a Bíblia com os irmãos, porque quando a gente lê, irmão, primeiro que tu tem a oportunidade de marcar, e depois a palavra fala, a palavra de Deus é tremenda. Apocalipse 5, versículo 20, desculpa, 1 João 5, 20, desculpa, é o relógio aí, eu já estou olhando para o relógio, já estou ficando agoniado. 1 João 5, 20, todos acharam? Olha aí, irmão. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o que é. Eu não ouvi, o que é? E estamos no verdadeiro. Eita glória! Quem é o verdadeiro, João? Ele diz: olha, sabe quem é o verdadeiro? E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se tu estás em Jesus, tu estás naquele que é verdadeiro. Se tu estás fora de Cristo, tu está na mentira. Mas nesta noite, se tu creres em Jesus, tu vai estar na verdade. Dê glória a Deus aí, irmão. Tu vai estar na verdade. Eita Deus bom. Apocalipse 3, volta lá. Se eu não terminar, irmão, aqui no horário, não se preocupe não, nós continuamos depois. Olha, mas ele se apresenta com mais uma característica para a igreja de Filadélfia. Eu quero ver se os irmãos estão ligados. Qual foi a primeira coisa que ele disse que era, quando ele se apresentou a Filadélfia aí? Ele é o quê? Isso, vai. Ele é o quê? E o que mais? Olha, não estão ligados? Santo e verdadeiro. Aí agora veja bem, ele vai prosseguir, ó. Versículo 7 de Apocalipse 3. Aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras, e eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Qual é a terceira coisa que ele se apresenta à igreja de Filadélfia? O Deus que abre portas. Vou começar a pregar agora, amém? Ele é o Deus que abre a porta. Então ele se apresenta a esta igreja, irmãos, como aquele que tem a chave de Davi. E o que significa essa expressão chave de Davi? Isso era um título usado no Antigo Testamento, irmãos, para alguém que servia como mordomo no palácio real. E se dizia assim para esse mordomo: aquele camarada ali é o que tem a chave de Davi. E o que significa isso? Significa que ele tem a autoridade, escute isso, de permitir o acesso à presença do rei, ou de não permitir o acesso à presença do rei. Quem entendeu, diga amém. Agora, para ficar bíblico, deixa marcado aí, vá para Isaías, capítulo 22, verso 20 e 22. Estão cansados de abrir a Bíblia? Sim ou não? Nem pode, né? Se você não leu a Bíblia hoje, você vai chegar em casa dizendo: agora hoje eu li a Bíblia, viu? Não é assim? Hoje o irmão mandou abrir, foi texto mesmo.
e é bom, irmão, é o maná do céu. Isaías 22, versículo 20 e 22, 20 a 22, quem achou, diga amém. Isaías, capítulo 22, versículo 20 a 22. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de quem? De Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, e ele fechará e ninguém. Pronto, você agora viu de onde Jesus tirou essa expressão? Esse Eliaquim, ele era um mordomo do palácio. Quando se diz que ele tinha a chave da casa de Davi, significa duas coisas pelo menos: que ele tinha a oportunidade de abrir ou fechar a entrada à presença do rei, e em segundo lugar, ele tinha, irmãos, o direito de abrir os tesouros do palácio para presentear alguém. Quando Jesus disse, eu tenho a chave de Davi, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu tenho a autoridade e o poder de abrir qualquer porta para a minha igreja passar. Eita, glória a Deus. Se a igreja quiser ir para a presença do rei, Jesus disse, eu tenho a porta para abrir. E não é o rei Davi, é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. É Jesus que abre a porta para tu se encontrar com ele em oração, pedir qualquer coisa. E mais, ele tem, irmãos, a autoridade de abrir os tesouros do céu para derramar as suas bênçãos sobre aqueles que nele creem. Quem tem a chave é ele, irmão. Deixa eu dizer um negócio aqui aos irmãos. Esta chave aqui, que dá autoridade para entrar e sair, esta chave aqui que abre todas as portas, está nas mãos de Jesus. Então entenda uma coisa, não se humilhe diante de homens, não se humilhe diante de pessoas, porque ninguém tem a chave para abrir a porta que você precisa. Agora te humilhe aos pés de Jesus, porque a chave está na mão dele, e no tempo certo a porta vai abrir. Quem crê assim, diga glória a Deus. Ele tem a chave, irmão. Isso aqui é maravilhoso demais, irmãos. Quando ele usa essa terminologia, ele está dizendo, eu tenho autoridade para abrir o que você quiser, se for da minha vontade. Agora veja, ele é o Deus que abre porta. E o que mais me chama a atenção é a palavra porta aí. A palavra porta em grego é tura, e essa expressão significa oportunidade, acesso, caminho, ou abertura para um caminho. Quando ele diz isso, irmão, vamos já ver quais essas portas, rapidinho. Mas quando ele diz isso aí, ele está dizendo, olha, se você está querendo uma oportunidade, a chave está na minha mão. Deixa eu dizer algo para você aqui nessa noite. Quando você faz a entrevista de emprego e o seu patrão diz que você está contratado, ele foi só um instrumento. Quem abriu a porta foi Jesus. Quem diz amém? Quando você precisa de uma cura ou de um milagre, você ora a Deus e Deus realiza através do médico, o médico foi só um instrumento. Quem abriu a porta da cura foi Deus. É por isso que em nenhum momento, irmãos, a gente pode atribuir glória ao homem. Olha, meu patrão, muito obrigado pelo trabalho, mas eu quero dizer ao senhor que o senhor só me deu esse trabalho porque Deus abriu a porta. Eita, como fica bonito assim, né? Olha, médico, você é um profissional, eu louvo a Deus pela sua vida, mas eu quero dizer ao senhor que o que aconteceu aqui, o senhor foi só um instrumento, mas quem abriu a porta da cura foi o meu Deus. Quando a gente aprende a tributar a Deus a honra, a glória e o louvor, irmão, não é só uma porta que abre, porque diante daquele que é grato, todas as portas se abrirão. Eita, glória a Deus, é bom demais a Bíblia. Olha, se nós pararmos para pensar nesse poder que Deus está falando aqui, nós vamos entender que não há impossíveis. É dizer, eu coloquei uma porta diante de vocês e ninguém pode fechar a porta que eu abri. Ninguém. E se eu fechar também, meu irmão, já era. Ninguém pode abrir. Se eu fechar, ninguém abre.
E se eu abrir, ninguém fecha. Fecha de jeito nenhum. É por isso que tu não tem que ficar desesperado, perturbado. Eita, meu Deus, se eu não fizer agora... Não. A porta que Deus abriu para você passar, foi para você passar. Enquanto você não passar, Ele não fecha a porta. Agora, depois que você passar, Ele fecha, porque Ele diz, a porta era para você. Vai ficar aberta. Você quer ver um exemplo? O povo de Israel, Deus abriu o mar vermelho, o povo passou tudinho, que era para eles passar. Quando o último israelita passou, o exército inimigo entrou com tudo dentro do mar. E Deus disse, não é para vocês. Fechou. E matou tudinho. Porque não era para o povo do Egito. Era para o povo de Deus. Quando Deus abrir uma porta para você, é para você. Não passe por cima de ninguém, não fale mal de ninguém, não esculache ninguém, não queime ninguém. Porque se a porta for tua e foi Deus que abriu, é você que vai entrar. Eita, glória a Deus. É tu que vai entrar, então deixa de conversa. Jó 42:2, nós conhecemos o texto. Bem sei que tudo pode, que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados, impedidos, nada. Agora Isaías 43:13, Deus diz através do profeta: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Diga, Deus eterno. Aí o texto prossegue: e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Diga, Deus soberano. Aí ele diz, operando eu, quem impedirá? Diga, Deus poderoso. É isso que o texto está revelando. O seu Deus, o meu Deus, irmão. Eita, glória a Deus. Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus soberano, e Ele é o Deus todo-poderoso, e a chave para abrir a porta está na mão dEle. Está na mão dEle. Você entendeu agora porque que o apóstolo Pedro diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo certo, eita, glória a Deus, quem conhece o texto? No tempo certo, Ele vai te exaltar. Esse é o Deus das Escrituras, irmãos. Agora veja, esse eu quero que você abra. Irmão Marcos, mas e se a porta não abrir? Se de repente, né? Se a porta não abrir com a chave, escuta o que eu vou lhe dizer nessa noite. Se a porta não abrir por bem, Ele vai quebrar a porta, mas a porta vai abrir. Mas irmão, eu aprendi em Apocalipse 3:20, eu estou à porta e bato, que ele não quebra a porta, que ele fica batendo na porta, esperando que a pessoa abra. Ali está falando sobre alguém que botou Jesus para fora da igreja. Se botou para fora, ele não quer ficar num lugar onde ele não é bem-vindo. Por isso que ele está batendo na porta, porque ele só entra se for convidado. Agora o que eu vou mostrar para você na Bíblia agora, é quem tem Jesus. Quem tem Jesus na sua vida, quem tem Deus na sua vida. Se a porta se fechar e não quiser abrir com a chave, Ele vai quebrar a porta, mas a porta vai abrir. Eu escutei 2 ou 3 glórias, sabe por que isso? Isso é bom. Porque vocês escutaram a minha afirmação, aí vocês disseram, é bonito, mas está na Bíblia. Abra aí, só prego Bíblia. Isaías 45. Só prego Bíblia, não vou conversar besteira aqui não, você já me conhece. Isaías capítulo 45. Eu prometo que 8:10 eu paro. Prometo. Isaías 45. Esse texto aqui. Eu em casa, lendo esse texto aqui, o grito mais feio do mundo. Ele disse, ele está cheio de poder. Eu estava animado. Olha aí. Isaías 45, de 1-3. Eu quero que tudo abra. E agora eu quero ver se tu não vai dar glória. Né? Que os primeiros disseram amém. Ei, glória a Deus. Ficaram meio assim, né? Tá certo. Acaba tem que ter prova bíblica. Vamos ver se ele quebra ou não quebra a porta. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a quem? Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele, o quê? Não diga forte, para abrir o quê? Que não se fecharão. Olha o versículo 2: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos,
quebrarei, eita glória a Deus, as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Quebra ou não quebra, irmãos? Aplauda ao Senhor nesta noite, porque se a porta não abrir, Ele vai quebrar, mas você vai passar. É Bíblia, irmão? Eita. Aí o versículo 3, olha: dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Irmão, tem pregador que diz assim: eu vou profetizar agora, e eu digo diferente, eu digo assim: eu vou mostrar para você o que a Bíblia está dizendo, não que seja errado. Se a profecia for de Deus, beleza, eu acabo de dizer, eu estou profetizando, né? Mas eu gosto de dizer assim, ó: eu vou profetizar pela palavra. A maior profecia é a palavra. E a palavra está dizendo no texto que a gente acabou de ler, que se a porta não abrir por bem, Ele vai quebrar a porta, meu irmão, mas você vai passar por ela. É bom que ela abra por bem, mas se ela não abrir por bem, Deus vai quebrar. Aleluia. Ele vai quebrar a porta da incredulidade. Ele vai despedaçar a porta, irmãos, da murmuração. Ele vai quebrar, irmãos, a porta do empecilho, do Satanás, do diabo. Porque em Mateus capítulo 16 ele diz: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aí tem gente que pensa que a porta está vindo. Tu já viu porta matar ninguém? A porta se fecha, sim ou não? Ou se abre. Lá quando o texto diz assim: as portas do inferno não prevalecerão, está dizendo que as portas do inferno, uma figura aos reinos das trevas, ela se fecha. Para quê? Para que a igreja recue quando a porta estiver fechada. Mas nós acabamos de ler que Ele é o Deus que quebra as portas. Então quando as portas do inferno seguram o não crente aqui, aí diz: aqui não entra, vamos prevalecer. A igreja chega com o poder do evangelho, esbagaça a porta do inferno e salva vidas pelo poder do evangelho. Esse é o Deus das escrituras, irmão. Eita glória a Deus. Estão cansados? Então volta para Apocalipse 3. Vou adiantar aqui que eu só tenho 10 minutos. Para quem é que Ele abre a porta, irmão Marco? Eu ainda não disse nenhuma porta, eu vou dizer ainda. Segura aí. Para quem é que Ele abre a porta? Olha o versículo 8 de Apocalipse 3. Eu conheço as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Olhe para cá. Quem são as pessoas que Jesus abre as portas para eles? Aqueles que trabalham. Sim ou não? Você acabou de ler. Eu conheço as tuas obras. Ergon em grego. Trabalhar, enfadar-se. E ele está dizendo: eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho. Ei, irmão, Jesus não abre porta para quem é preguiçoso. Não. Eu queria que Deus abrisse uma porta, mas não se levanta da cama nem para beber água. Não abre, não vai abrir. Porque ele não vai perder tempo, não é assim? Eu queria que Jesus abrisse para mim uma porta, uma oportunidade, para que eu possa ser alguém, mas não estuda. Aí morrer lá, pedindo a porta aberta. Morto que só Jesus para ter misericórdia. Ele abre porta para quem trabalha, irmão. Aqueles que trabalham para o reino de Deus, aqueles que se esforçam no reino de Deus. Todas as portas são abertas para estes. Porque Jesus abre porta para quem está em movimento. Nesta noite entra no movimento do Espírito. Trabalha para Jesus, que as portas vão se abrir. Quando ele diz: eu conheço as tuas obras, isso mostra que Deus não esquece do nosso trabalho. Irmão, quero dizer um negócio aqui aos irmãos. Tudo que você faz para o reino de Deus, ainda que muitas vezes você não apareça, Deus não esquece. Uma cadeira que você ajeita aqui, ó. Um copo que você pega e guarda. Isso aqui da transmissão, para abençoar pessoas lá atrás. Tudo que você faz aqui, Deus não esquece. O homem pode esquecer, mas Deus não esquece não. Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz que Ele não é injusto para se esquecer do nosso trabalho. E 1 Coríntios 15, 58, Paulo diz
portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Tudo que você faz para Deus e se faz com o coração voltado para a glória dEle, Ele vai recompensar no final. Tudo, irmão, tudo. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, em segundo lugar, para quem é que Ele abre porta? Olha aí o versículo 8. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, tem pouca força, entretanto guardaste a minha, e não negaste o meu nome. Sabe para que Ele abre porta? Para crente que obedece a palavra. Crente desobediente vai bater a cara na porta quantas vezes for necessário. Agora, crente que obedece a palavra, irmão, a porta vai abrir diante de você. Porque Deus é assim, Deus honra aqueles que obedecem a palavra. Jesus disse que aqueles que o amam é os que guardam a sua palavra, em João 14, 21. E guardar ali é sinônimo de obedecer. Quando a Bíblia fala que guardar a palavra, não é esconder, é guardar no sentido de obedecer. Porque a palavra que é usada para guardar ali, é um verbo, irmão, em grego, que significa praticar o que foi dito com amor. É o verbo tereo. Agora, para a gente terminar, que eu tenho 8 minutinhos. Irmão Marco, quais são as portas que Deus abre? Quem quer saber aí, quais as portas que Deus abre? Se tu é bom de Bíblia, vai rápido, porque nós só temos 8 minutos. Aí eu vou pedir que você abra ligeiro. Colossenses capítulo de número 4, versículo 2 e 3. Vamos ver a primeira porta que Deus abre. Rapidinho, se tu é bom de Bíblia. Se não, nota aí, irmão. Olha o que Paulo diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Eita, glória a Deus. A fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou algemado. Sabe o que significa isso aqui? Que porta é essa? É a porta da oportunidade para você pregar o Evangelho para quem ainda não conhece seu Jesus. Porque a gente prega, irmão, eu estou aqui me rasgando, pregando aqui, eu acho é bom. Mas se Deus não abrir a porta do seu coração, não muda nada na sua vida. Agora, se enquanto eu estiver ministrando aqui, Deus abrir a porta do seu coração para o Evangelho entrar, aí tu nunca mais serás o mesmo ou a mesma, tu serás completamente diferente, porque a palavra muda. Quer ver? Atos 16, irmão, olha que texto interessante. Atos 16, Paulo estava pregando, o que eu vai falando e vai lembrando. Paulo estava pregando o Evangelho, e Deus abriu a porta do coração de uma mulher para ela crer na mensagem. Atos 16, 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Oh, glória a Deus. Que Deus abra nesta noite os nossos corações, e coração aí é entendimento, para que a gente creia no que está sendo pregado nesta noite, irmão. Porque se você tomar posse da palavra, você vai receber os tesouros escondidos de Deus, tesouro da sabedoria. E aqui nós temos uma outra revelação. Qual, irmão? A revelação de que a porta se abre pela oração. Você percebeu isso? Quem percebeu aí? Diga amém. Você viu isso no texto? Paulo disse: ora por nós. Para quê, Paulo? Para que se abra a porta da palavra. Deus abre porta, irmão, mas tu tem que orar. Deus abre porta, mas tu tem que buscar. Porque quando você busca, quando você ora, quando você bate, Mateus 7, a porta se abre. E não tem porta que fique fechada diante de um crente que bota o joelho no chão e ora ao Deus que abre porta. Alguém já disse que a chave tem 3 voltas: oração. Aí abre tudinho. Paulo diz, irmãos, em 1 Coríntios 16, 8 e 9, que ele diz assim: olha, eu vou ficar em Éfeso até o Pentecoste, porque uma grande porta oportuna se me abriu. Sabe o que Paulo está dizendo? As portas que Deus abre são portas grandes. Porque aqui está falando de oportunidade. Nós vamos já falar de uma porta que é pequena, que é a porta da salvação. Mas quando é a porta da oportunidade, Deus abre uma porta, logo é grande. Porque ele disse a Jeremias, capítulo 33, versículo 3: clame a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas. Deus é um Deus de coisa grande. Ele faz, irmão, mas ele faz logo é grande.
que é para a gente olhar e ficar fascinado com a grandeza dele. Agora, veja como a oração abre porta. Veja comigo aí Atos 16, você não fecha não, né? Versículo 25, rapidinho. E as outras portas eu vou mencionar por conta do tempo. Mas veja o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. Grave isso. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E o que foi que aconteceu? E abriram-se todas as portas, nenhuma ficou fechada, porque quem ora e adora, Deus abre as portas, meus irmãos. É por isso que é bom a gente ler a Bíblia com calma. Mas vamos lá rapidinho. Qual é a segunda porta que Deus abre, irmão Marcos? A porta do livramento. Só vou citar esse. Mas em Atos capítulo 12, quando Pedro está preso para ser morto no outro dia, a Bíblia diz que o anjo do Senhor entra na prisão. Desperta Pedro, aí menino, se acorda, pega a tua sandália, se enrola com a tua capa, vamos embora. Essa é a minha versão. Eu brinco dizendo que é a versão Marcos e Ana, vai ficar mais fácil você entender. Aí Pedro se levanta atordoado, começa a seguir o anjo, e na seguida do anjo tem um portão de ferro. A Bíblia diz que o portão de ferro, meus irmãos, abriu-se sem precisar de chave, automaticamente. Abriu um, abriu dois. Quando Pedro saiu para fora e disse: eu pensei que era uma visão, mas agora eu tive convicção que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da morte. Ei, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Quando você estiver vivendo uma situação de beco sem saída, que você olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás, para frente, para cima e não vê saída, eu estou te apresentando nesta noite o Deus que diz: eu coloco diante de você a porta aberta do livramento. Ele abre a porta do livramento. Terceira porta. Qual a porta que Deus abre? A porta do refúgio. Só citando, por conta do tempo. Gênesis 6, 16 e 17. Gênesis 7, de 1 a 16. Deus manda Noé construir uma arca e diz assim: Noé, coloca uma porta. Por que uma porta? Porque é a porta do refúgio. Quando as águas começarem a vir, quando eu for derramar água, Noé, entra dentro da arca, tu e tua família. Aquela arca é um símbolo de Cristo. Ei, meu irmão, o mundo não será mais destruído com água, mas 2 Pedro capítulo 3 diz que o mundo vai ser destruído com fogo. Na época de Noé, o refúgio era a arca. Hoje o refúgio é Jesus. E eu quero dizer para você que a porta está aberta. Você pode entrar nesta noite. E quando o fogo descer, tu vai estar no céu glorificando a Deus, porque você entrou pela porta do refúgio. Quem lembra do Salmo 46? Deus é o nosso? Não, diga forte: Deus é o nosso? É Ele, é nele que você tem que se refugiar. Eita, deixa eu adiantar. Quarta porta, a porta da comunhão. Vou só mencionar Êxodo 34, verso 9 a 11. Vai marcando porque não dá tempo de ler. Mas ali fala da porta da tenda, quando Moisés entrava para conversar com Deus. E a Bíblia diz que Deus descia na porta, irmão, e falava com Moisés face a face. Eita, aí você diz assim: irmão Marcos, mas não existe mais a tenda. Existe, só que ela mudou de endereço. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz que a tenda é teu quarto. Entra na porta do teu, entra no teu quarto, fecha a tua, e ora ao Pai que está em secreto, e Ele que está em secreto te recompensará. Ninguém vai ver a tua labuta na oração, mas vai ver tuas mãos cheias das bênçãos de Deus quando tu sair da porta da tenda. A tenda é teu quarto, entra lá, ora lá, busca lá, e tu vai ver as maravilhas de Deus acontecendo na tua vida. Quinta porta, a porta da salvação. João capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Ei, irmão, se tu está aqui nesta noite, mas tu ainda não passou por essa porta, não perde essa oportunidade não. Porque Ele é a porta que dá acesso ao caminho. A porta, irmão, é estreita. Tu vai ter que deixar o pecado, tu vai ter que deixar a safadeza, tu vai ter que deixar ser vergonhice, tu vai ter que deixar a cachorrada, tu vai ter que deixar o barraco, tu vai ter que deixar as festas. Irmão, e como é que eu vou ser feliz? Tudo isso era motivo de tristeza. Quando tu passar pela porta estreita e o caminho estreito,
tu vai te encontrares com a verdadeira felicidade. Jesus de Nazaré, Ele é melhor do que as festas mundanas, Ele é melhor do que a safadeza, Ele é melhor do que a cachorrada, Ele é melhor do que a ser vergonhice, porque Ele tem a verdadeira alegria, irmãos. Entre por essa porta, entre por ela. E está aberta, mas um dia vai fechar. Última porta, aí eu quero que você abra para a gente terminar. Que porta é essa, irmão? É a porta da cidade celestial. Quem quer ir para lá, irmão? Aleluia. Eu sei que o bichinho de Anderson já cantou aqui, forçando foi muito. Mas ele, daqui a pouco ele vem cantar aqui. Aí nós vamos cantar mais ele, que é para ajudar ele, né? Embora eu acho que ele não precisa de ajuda, né? Que eu, né? Canta demais. Mas a gente vai ajudar. Ele já cantou 4 louvores, foi 5 aqui, eu perdi a conta. Mas veja bem, a porta da cidade celestial. Vamos ver, irmão, essa porta. Quem vai entrar lá? Agora eu quero que você abra. Apocalipse 22. É muita coisa, é muita coisa. Apocalipse 22, vai, segura aí no 22. É ligeiro. Olha quem vai entrar por essa porta. Apocalipse 22, versículo 14. Irmão, quando você estiver olhando para isso aí, leia isso forte. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Oh, glória a Deus! Tu vai passar pela porta da cidade celestial, mas só vai passar lá, irmão, quem tem a marca de quê? Do sangue do Cordeiro. Tem que lavar as vestes no sangue. A gente canta aqui, né? Minhas vestes no sangue lavei. Tem que lavar. E só se lava a veste no sangue quando crê em Jesus. Se não aceitar Jesus como Salvador no último dia, entra na porta do inferno. E é ruim, meus irmãos. É ruim. Nem o Satanás gosta. Nem ele. Porque quando Jesus chegou e o gadareno cheio de demônio olhou e disse assim: não manda nós para o abismo não. O negócio é ruim, nem o diabo quer ir. Você já viu aquele ditado que diz: rapaz, aí é ruim, nem o diabo quer. É porque não presta mesmo não, se nem o Satanás quer. Mas tu não, se tu está lavado com o sangue do Cordeiro, o acesso a comer da árvore da vida é teu. E tu ainda vai entrar na cidade é pela porta, não é pela janela não, que tu não é bandido, tu vai entrar é pela porta. Irmão, como é essa cidade? Olha aí, irmão, como é essa cidade. Essa cidade tem a glória de Deus. Aleluia. Olha Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 10 e 11. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Ela tem a glória de Deus. Olha, irmãos, Apocalipse 21, 21, o irmão pode vir para cá. As portas da cidade são de pérola. As 12 portas são 12 pérolas. Tu vai passar pela porta de pérola. Eu nunca vi uma pérola na minha vida, irmão, a não ser na televisão. Aí esse texto me acalma dizendo assim, ó: mas não se preocupa não, tu vai passar por uma porta lá na cidade celestial, que ela é toda coberta de pérola. É para lá que eu estou indo, irmão, e tu também. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. Não vai ter templo na cidade, porque em todo lugar nós vamos adorar a Deus, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. A cidade será iluminada pela glória de Deus. Nunca vai faltar energia nessa cidade, irmão, nunca. Porque quem vai iluminar a cidade é a glória do Todo-Poderoso Deus. Se tu tem medo de escuro, te preocupa não, lá não tem escuro não, lá é só luz. Aleluia. Irmão, e se entrar alguma coisa ruim? Apocalipse 21, 27 diz que o mal não entra lá. Não entra maldição, não entra coisa ruim. Apocalipse 21, 25, as portas nunca se fecham. Apocalipse capítulo de número 22, verso 1. Tem um rio na cidade, que sai do trono de Deus. Apocalipse capítulo de número 22, verso 2. Na orla do rio tem uma praça. Nós vamos sentar lá, está aí no texto. Vamos sentar lá, ainda vamos comer do fruto da árvore da vida. Aquilo que Adão rejeitou no paraíso, a gente vai comer de graça na cidade celestial.
Para terminar, irmão, para terminar, tem um povo que vai ficar de fora. Apocalipse 21:8, vamos ver quem vai ficar de fora. Quanto porém aos covardes, covardes aqui em outras versões é tímidos, é aqueles que não querem Jesus, tem vergonha. Aos incrédulos, aqueles que não têm fé. Aos abomináveis, aqueles que praticam abominações. Aos assassinos, aqueles que matam os outros. Aos impuros, aos feiticeiros, que eles gostam da galinha preta, entra não. Aos idólatras, quem se curva diante de imagem de escultura ou tem alguma coisa que substitui Deus na sua vida, não entra. Mentiroso, entra também não. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Capítulo de número 22, verso 14. Nós temos aqui um texto, verso 15. Fora ficarão os cães, pessoas enraivadas, ferozes, que só pensam em destruir os outros, vai ficar de fora. Os feiticeiros, de novo, entra não, irmão. Lá não tem encruzilhada, não tem nada. Pode fazer dia nacional do candomblé e da feitiçaria aqui. Lá no céu não entra não. Lá no céu só entra o santo, o puro, o justo, aqueles que creem no Todo-Poderoso. Lá só entra esse. Tem mais. Os impuros, assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Mas quem é que entra, irmão Marcos? Fique de pé. De novo, Apocalipse 22, versículo 14. Entra aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, meu irmão. E se você está aqui nessa noite, mas você não lavou ainda as suas vestes no sangue do Cordeiro, irmão, o sangue está sendo derramado nesta noite sobre a tua vida através da palavra. E tu pode se lavar com o sangue do Cordeiro nesta noite. Aí naquele dia, quando disser assim, e você vai, eu vou entrar. Por quê? Olha a minha roupa aqui, ó. Está toda manchada pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho acesso à árvore da vida e eu vou entrar pela porta. Só quem vai entrar pela porta aí, diga glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Aleluia. Por toda a minha vida. Eita, glória a Deus. Ó Senhor, te louvarei. Aleluia.
que se fechem diante da tua voz. Diga, não há doença que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! Toda porta é aberta, irmãos. Tem alguém nessa noite para Jesus? Se tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, lavar as vestes no sangue. Ei, ei, ó. Eita, glória a Deus! Não há feolhos nem portas que se fechem diante da tua voz.